Quando lemos os evangelhos, nos deparamos frequentemente com Jesus se retirando para orar. Por exemplo, no livro de Lucas, é relatado que ele se retirava para lugares desertos e orava. Assim está escrito em Lucas 5:16. Se Jesus é Deus, por que ele estaria engajando em uma conversa consigo mesmo? Essa é uma pergunta justa e curiosa que nos convida a explorar as profundezas da humanidade e natureza divina de Jesus. Existe um único Deus que existe eternamente em três pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Isso não significa três deuses, mas sim um Deus em três pessoas, assim como a água pode ser gelo, líquido ou vapor e ainda ser água. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo e ainda assim, um único Deus. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos disse. João 14:26. Aqui, Jesus fala do Espírito Santo como uma pessoa distinta, enviado pelo Pai e agindo em nome de Jesus, mostrando a unidade e papéis distintos dentro da Trindade. Agora, surge uma pergunta dentro dessa compreensão: se Jesus é Deus como parte da Trindade, por que ele precisava orar? Essa pergunta vai ao cerne do ministério terreno e missão de Jesus. Jesus, sendo totalmente Deus e totalmente homem, dedicava tempo à oração. Vamos explorar como suas orações revelam sua relação com o Pai, cumprem seu papel na terra e nos ensinam sobre a natureza da comunicação com Deus. Junte-se a nós enquanto buscamos compreender a bela complexidade das orações de Jesus e o que elas significam para nossas vidas espirituais. A natureza de Jesus é extraordinária e única, pois ele é simultaneamente Deus e uma pessoa como nós. Isso significa que Jesus é 100% Deus, capaz de realizar feitos que apenas Deus pode fazer, mas também é 100% humano, experimentando fome, dor e morte. Jesus viveu de maneira a mostrar que não fazia nada por iniciativa própria. Ele esperava que Deus mostrasse o caminho antes de agir, como uma criança observa e aprende com seu pai. Mesmo em momentos difíceis, pouco antes de ser levado à cruz, Jesus orou intensamente, dizendo: Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Lucas 22:42. Isso mostra que ele confiava no plano de Deus mais do que em seus próprios sentimentos, mesmo quando estava com medo. Outro propósito das orações de Jesus era ensinar os discípulos a orar. Ele não manteve sua vida de oração em segredo, compartilhando-a com seus amigos, os discípulos. Certa vez, eles pediram que ele os ensinasse a orar, e ele disse: Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, ou dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano, perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo aquele que nos deve, e não nos deixes cair em tentação. Lucas 11 versículos do 1 ao 4. Nesta simples oração, conhecida como Pai Nosso, Jesus mostrou-lhes que orar é falar com Deus sobre tudo, dizendo que seu nome é especial, pedindo o que precisamos, buscando perdão por nossos erros e pedindo ajuda para viver corretamente. Assim, as orações de Jesus são um guia perfeito para nós sobre como viver perto de Deus, falar com Ele sobre tudo e confiar nossas vidas a Ele. Outro propósito das orações de Jesus era expressar emoção e necessidade humana. Jesus mostrou que experimentava emoções e necessidades humanas como qualquer um de nós. Em momentos de profunda tristeza e angústia, como no jardim chamado Getsemane, Jesus sentiu uma tristeza intensa. Ele disse: A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal, ou ficai aqui e vigiai comigo. Mateus 26 versículo 38. Imagine Jesus, conhecido por curar e ajudar os outros, agora sobrecarregado por uma tristeza tão profunda que quase poderia matá-lo. Ele foi um pouco mais adiante no jardim, caiu com o rosto no chão em oração a Deus e disse: Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Mateus 26 versículo 39. Esse cálice era um símbolo da tarefa difícil que ele sabia que teria que realizar, morrer na cruz. Ele não queria sofrer, mas estava disposto a fazer o que Deus desejava, buscando força e orientação.
Em outra parte da Bíblia, em Lucas capítulo 6 versículos 12 e 13, vemos Jesus buscando força e conselho. Nos dias em que escolheria seus 12 apóstolos, ele passou a noite inteira em oração a Deus antes de tomar essa decisão importante. Isso mostra que ele também precisava de apoio, sabedoria e força, encontrando isso ao se conectar profundamente com Deus. Essas histórias nos lembram que Jesus não era apenas uma figura espiritual, mas também uma pessoa que sentia emoções profundas e tinha necessidades como qualquer outra pessoa. Ele experimentou uma tristeza avassaladora e procurou lugares tranquilos para orientação, mostrando que é aceitável fazermos o mesmo quando enfrentamos momentos difíceis ou decisões importantes. Cumprindo a retidão humana, Jesus viveu a vida humana perfeita, algo que nós não conseguimos. Quando exploramos as histórias e ensinamentos da Bíblia, descobrimos que Jesus não apenas viveu uma vida exemplar, mas viveu a vida humana perfeita, cumprindo toda a retidão. Isso significa que ele viveu em total obediência e submissão a Deus, seu Pai, algo que encontramos difícil fazer todos os dias. A Bíblia nos diz no livro de Hebreus, durante os dias da sua vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas, em alta voz e com lágrimas, àquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua piedade. Embora sendo filho, aprendeu a obediência por aquilo que sofreu, ou Hebreus capítulo 5 versículos 7 e 8. Assim, Jesus, mesmo sendo o Filho de Deus, aprendeu a obedecer por meio do que sofreu. Suas orações não eram apenas sussurros no silêncio, mas súplicas apaixonadas cheias de lágrimas reais. No entanto, ele sempre obedeceu, não importando o custo. Filipenses 2 versículo 8 acrescenta mais uma camada a isso, dizendo, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Jesus não apenas obedeceu quando era fácil, ele obedeceu até o ponto de morrer uma morte dolorosa e humilhante na cruz. Sua vida não foi uma série de escolhas fáceis, foi uma submissão constante à vontade de Deus, mesmo quando essa vontade o levou à cruz. O que é verdadeiramente notável sobre a vida de Jesus é que ele foi totalmente humano como nós, com os mesmos sentimentos, as mesmas tentações e as mesmas dores. No entanto, ao contrário de nós, ele nunca falhou em sua obediência e submissão. Cada ação, cada palavra e cada pensamento estavam em perfeita sintonia com o que Deus queria. Ele não viveu para si mesmo, mas para Deus e por nós. A vida perfeita de Jesus é significativa porque ele fez algo extraordinário por nós. Onde falhamos em ser justos, sua vida nos oferece a chance de sermos vistos como justos diante de Deus. É como se ele tivesse feito a prova da vida e passado com honras em nome da humanidade. Assim, quando cremos nele, é como se sua pontuação perfeita fosse creditada ao nosso registro. A importância da oração na vida de Jesus não se resumia a um dever religioso ou a uma exibição pública. Era natural e essencial como respirar, uma linha de vida para seu Pai, mantendo a comunhão com ele. Para Jesus, orar era manter-se conectado, uma ligação inquebrável entre uma criança e um pai. Mesmo sendo o Filho de Deus, ele ainda conversava com Deus, mostrando que dependia dessa conexão para força e orientação. Isso nos diz algo poderoso sobre a oração, e não se trata apenas de pedir coisas, mas de manter nossa relação com Deus sempre viva e presente. Veja o que aconteceu logo após o batismo de Jesus. Enquanto ele estava orando, os céus se abriram. Lucas capítulo 3 versículo 21. Naquele momento, o próprio céu parecia se abrir, afirmando esse relacionamento profundo. Jesus estava em constante contato com seu Pai, e foi durante essas conversas que coisas incríveis aconteceram. Decisões foram tomadas, força foi dada e amor foi compartilhado. Um ato de amor e confiança dentro da Trindade. A oração de Jesus também era um ato de amor e confiança dentro da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Sendo Deus, Jesus expressava sua confiança no Pai por meio da oração. Por exemplo, quando estava prestes a ressuscitar Lázaro dos mortos, ele disse, Pai, dou-te graças porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves. João capítulo 11 versículos 41, 42. A gratidão não era para exibição, mas o filho falando ao pai, confiante de que estava sendo ouvido, uma troca íntima de confiança e amor.
Isso nos mostra o coração da oração e trata-se de confiança. Quando oramos, estamos entrando nesse círculo de amor e confiança que existe desde antes do tempo. Estamos dizendo a Deus: dependo de ti, confio em ti, assim como Jesus fez. Finalmente, a oração era como Jesus abraçava plenamente a humanidade. A encarnação é uma palavra sofisticada para Deus se tornando homem em Jesus. Isso não era apenas Deus vestindo um traje humano, ele se tornou plenamente um de nós. E parte de ser humano é reconhecer que não somos todo-poderosos. Precisamos de ajuda, precisamos de Deus. Jesus mostrou isso quando a vida ficou difícil. Antes de ser preso, ele foi orar no Getsêmani, profundamente preocupado com o que estava prestes a enfrentar, a morte na cruz. Ele orou: Pai, se queres, afasta de mim este cálice, todavia, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Lucas capítulo 22 versículo 42. Aqui, ele estava lutando, mostrando que é aceitável trazer nossos medos mais profundos a Deus, mas também mostrando que, no final, a oração trata de dizer a Deus: confio mais no teu caminho do que no meu. Assim, a oração na vida de Jesus era sua maneira de permanecer próximo de Deus, mostrando confiança e amor dentro da família de Deus e vivendo plenamente sua vida humana com todos os seus altos e baixos. Quando oramos, seguimos os passos de Jesus, conhecendo Deus de perto e pessoalmente, confiando nele com nossas vidas e abraçando o que significa ser verdadeiramente humano, assim como Jesus fez. O papel intercessório de Cristo. Em João capítulo 17 versículo 9, 23, encontramos um momento tocante em que Jesus, chamado de Filho de Deus, fala com seu Pai em nome de seus amigos, que incluem não apenas os discípulos com ele naquele momento, mas todos nós que acreditariam nele. Ele ora por sua proteção, alegria, unidade e para que sejam separados e puros na verdade da palavra de Deus. Jesus diz: eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. João capítulo 17 versículo 9. Isso mostra que Jesus tinha uma preocupação especial por seus seguidores. Ele conhecia os desafios que enfrentariam no mundo e pedia a Deus que cuidasse deles. Mas ele não para por aí, ele também ora por todas as pessoas que acreditariam nele através da mensagem dos discípulos. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Ou João capítulo 17 versículo 20. Isso significa que Jesus pensou em cada um de nós muito antes. Ele pediu a seu Pai para que todos fossem um, assim como ele e o Pai são um. É como se ele desejasse que todos fizessem parte da mesma família, unidos, trabalhando juntos em amor. O papel de Jesus como mediador entre Deus e os humanos é claramente explicado em 1 Timóteo capítulo 2 versículo 5, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. 1 Timóteo capítulo 2 versículo 5. Agora, um mediador é como uma ponte ou alguém que se coloca no meio para ajudar duas outras pessoas a se entenderem e resolver as coisas. Antes de Jesus, as pessoas estavam separadas de Deus por causa de seus erros ou pecados. Jesus veio para preencher essa lacuna. Ele viveu uma vida perfeita, depois morreu por nossos pecados e ressuscitou, mostrando que tem poder sobre o pecado e a morte. Ao fazer isso, ele se tornou o único intermediário entre nós e Deus. Quando pecamos ou fazemos coisas que não deveríamos, Jesus está lá para falar com Deus em nosso nome. É como se ele dissesse: já resolvi isso, meu Pai. Paguei o preço pelos erros deles. Isso é incrível porque significa que podemos ir diretamente a Deus através de Jesus. Não precisamos de outra pessoa ou coisa para falar com Deus por nós. Jesus é nossa linha direta para Ele. Quando oramos, podemos orar em nome de Jesus, e Ele falará por nós, garantindo que permaneçamos conectados a Deus. Então, em termos simples, Jesus se importa profundamente conosco, a ponto de falar com Deus sobre nossas necessidades, nossa proteção e nossa união uns com os outros e com Ele. Como nosso mediador, Ele é a razão pela qual podemos ter um relacionamento pessoal com Deus. Ele fica no meio, garantindo que, apesar de nossas falhas, ainda possamos estar próximos de Deus. A oração, neste contexto,
é uma expressão da preocupação e amor de Jesus por nós, uma prova de que Ele quer que todos façam parte da mesma família, unidos e trabalhando em amor. Portanto, quando oramos, estamos participando dessa incrível dinâmica, confiando que Jesus intercede por nós e assegurando que permaneçamos conectados a Deus. Se você chegou até aqui, quero orar por você. Querido Deus, hoje, nos voltamos a Ti em humildade, buscando sua orientação para a prática da oração. Reconhecemos a importância desse diálogo espiritual e desejamos aprender a orar com sinceridade e profundidade. Ó Deus, Criador de todas as coisas, humildemente nos aproximamos de Ti. Reconhecemos nossa necessidade de aprimorar nossa habilidade de orar. Ensina-nos a arte da comunicação contigo, para que nossas palavras reflitam verdadeiramente nossos corações. Senhor, muitas vezes lutamos para compreender Sua vontade em nossas vidas. Pedimos sabedoria para discernir o que devemos pedir em oração e como alinhar nossos desejos aos Seus propósitos. Que nossas orações estejam em conformidade com o plano perfeito que o Senhor tem para cada um de nós. Deus misericordioso, às vezes, tememos ser verdadeiramente transparentes contigo. Ensina-nos a trazer diante de Ti nossas alegrias, tristezas, dúvidas e agradecimentos de maneira aberta e honesta. Que nossa comunicação contigo seja marcada pela sinceridade e pela confiança. Pai Celestial, sabemos que a resposta às nossas orações muitas vezes vem no tempo perfeito, não no nosso. Concede-nos paciência para esperar e confiar em Tua sabedoria. Que aprendamos a apreciar o processo da oração e a confiar que Tu conheces as necessidades mais profundas de nossos corações. Em humildade, colocamos diante de Ti nosso desejo de aprender a orar. Que, por Tua graça, possamos desenvolver uma comunicação mais íntima e significativa contigo. Que cada palavra pronunciada em oração seja uma expressão genuína de nossa fé e confiança em Tua soberania. Amém.